Um levantamento realizado pelo Banco Central indicou que só nos primeiros 8 meses do ano, os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online. O Banco Central apontou ainda que um dos maiores problemas é a forma de pagamento dessas apostas. A grande preocupação é com a facilidade do uso do Pix, já que os pagamentos com cartão de crédito podem ser impedidos. A gente vai falar mais sobre isso, mas já tem regulamentação nesse sentido também. Outro dado alarmante. De acordo com o Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em bets via Pix em agosto. O gasto médio ficou em R$100. Já uma pesquisa do Data Senado revelou que 22 milhões de pessoas apostaram nas bets. 22 milhões de brasileiros apostaram nas bets só no mês de setembro. Tem muita discussão para a gente levantar aqui, porque houve também um levantamento, o Fabiano deve estar ciente disso, feito pelo setor, mostrando que esse valor de 3 bilhões de reais não é consenso de gastos de beneficiários. Só me fala sim ou não se você está por dentro dessa questão. Sim. Então, já a gente fala sobre isso. Vou tocar com a Carla primeiro, porque tem uma questão, Carla, é muito sensível, que leva até a questão da estigmatização de beneficiários do Bolsa Família, de benefícios sociais, de que é preciso, nesse momento, diante desse levantamento feito pelo Banco Central, restringir o acesso dessas pessoas a essas ferramentas, a essas modalidades de apostas. Queria que você me contasse como é que está essa discussão no meio econômico, se é algo viável também, até por uma questão do estigma que eu levantei, se isso pode resolver o problema do endividamento. Tá. Quando a gente pensa no beneficiário do Bolsa Família, a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso, porque esse discurso tem um viés que é de, não, além de estigmatizar o beneficiário, querer encerrar o programa, querer dizer que o programa não serve ou que o programa não é bom, que não funciona. Então, aqui nós temos duas questões. Há um desvio de finalidade? Sim, há um desvio de finalidade, que é um ponto importante que a gente pode considerar. Mas esse desvio de finalidade não pode imprestabilizar o programa como um todo. E a gente não pode pegar esse dado estatístico e usar ele com a ideia de que, olha, então vamos bloquear ou deixar quem usar ou quem fizer uma aposta vai ter o Bolsa Família cancelado. Até porque a metodologia que o Banco Central usou não foi divulgada, isso também seria uma coisa importante. A mediana é de R$100, isso foi muito adulterada a discussão a respeito de que seria de 600, que é praticamente o valor integral do Bolsa Família. E outro ponto também que é muito importante que a gente organize, que é o seguinte: os dados do Banco Central apontaram um volume de CPFs que sim podem indicar fraudes e podem indicar desvios. Então, usar a estrutura do Banco Central para refinar esses dados e melhorar o programa, perfeito, ótimo. Usar isso como um argumento para que você queira imprestabilizar o programa, aí a gente já, digamos assim, tem que fazer um freio de arrumação aqui, porque isso daí é um processo, assim, absurdo de se imaginar. O que hoje já tem na regulamentação disponível, Fabiano, em relação a como essas apostas podem ser feitas? O que nós demos na imprensa nos últimos dias? A questão do cartão de crédito, que vocês mencionaram que já está prevista essa restrição na legislação. Febraban sugerindo que haja restrições até na movimentação via Pix desses recursos para essas apostas. E aí eu não vejo muita possibilidade do que sobra de possibilidade para que essas pessoas façam essas apostas. O que pode, o que não pode, o que é viável fazer, o que não é viável. Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente saiba que nós temos uma portaria específica editada pelo Ministério, né, a portaria da SPA, que trata exclusivamente de meios de pagamento. Essa portaria, ela estabelece quais são as formas de pagar uma aposta que são admitidas. Então, lá está dito, por exemplo, que você não pode pagar em dinheiro, não pode pagar em boleto, não pode pagar em criptomoeda, não pode pagar em cartão de crédito. Claro que por razões diferentes aqui, afinal de contas, né, dinheiro e boleto são muito questões relacionadas à lavagem de dinheiro, são meios comuns de utilizar a lavagem de dinheiro, a introdução de dinheiro na economia, e o crédito muito mais para as questões que a gente não quer que as pessoas sejam financiadas para apostar. Ou você tem o dinheiro e aposta, ou você não tem o dinheiro e não aposta.
Então, hoje, você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão de crédito pré-pago, de novo, não pode ter o pós-pago, né? E essa é basicamente a questão. Agora, o que me preocupa nessa limitação do Pix é quando a gente abre a porta da liberdade, escancar essa porta em nome de uma boa causa, o que vai acontecer é que a gente não tem controle aonde a gente vai. Então, amanhã ou depois, o Estado vai dizer que eu não posso gastar com Pix para comprar um computador, para comprar um celular, eu não posso comprar um remédio que seja controlado com Pix, porque eu não posso ter isso à minha disposição fácil. Eu acho muito perigoso fazer esse juízo de valor e dizer assim, o que o brasileiro pode e o que não pode. O dinheiro do brasileiro é dele. Ele quem decide como vai gastar. O que a gente pode é, por meio de programas de saúde, por meio de especialistas, nós, juristas, a gente pode dizer o que está certo, o que não está, quais são os cuidados, mas a gente chegar e dizer, não pode limitar, hoje é uma coisa, hoje é a Beth, por uma nobilíssima razão. Amanhã ou depois alguém vai dizer, você não pode comprar cigarro, você não pode comprar revista, você não pode comprar isso, você não pode doar na igreja. Então, assim, acho que a gente precisa manter a coerência, pés no chão, tranquilidade e serenidade. Porque, como eu sempre digo, regulação não se faz com emoção. Regulação se faz com método, com técnica e com amparo em dados. Esse é o ponto. Carla citou a questão da metodologia desse levantamento do Banco Central e eu até já te provoquei no sentido de um outro levantamento que foi feito, vários devem ter sido feitos, mas eu estou com um aqui, um levantamento feito pelo setor, que apontou que em agosto, os beneficiários do Bolsa Família gastaram, na verdade, 210 milhões com bets. E aí, fazendo frente com esse levantamento do Banco Central, que apontou 3 bilhões, é uma diferença muito grande. Onde que está o erro aí, Fabiano? O erro está na premissa. Eu, inclusive, tive a oportunidade, no meu canal no YouTube, eu gravei um vídeo de aproximadamente 30 minutos em que eu analiso esse estudo. Tá no meu Instagram, pode ir lá, @FabianoJantalha. Eu tenho o endereço disso. E o que eu acho importante de destacar? As premissas de que o Banco Central se valeu não estão corretas. Elas não condizem com a realidade. O Banco Central confunde transferências feitas para empresas com o que a gente chama de cash-in, com apostas. Nem tudo que eu transfiro para uma casa de aposta eu uso para utilização de aposta. Mas tem uma coisa que é mais grave nesse levantamento aí, que o Banco Central se baseou em transferências feitas para empresas cujo CNPJ ele não tem certeza se são bets ou não são bets. A professora economista tem essa análise talvez muito melhor do que eu. As premissas utilizadas pelo Banco Central... Por favor, eu não estou dizendo aqui que o estudo foi desonesto, que foi equivocado, não. Estudo científico a gente analisa a partir de premissa, método e conclusão. As premissas que o Banco Central utilizou não correspondem à real dinâmica do mercado. Ele se valeu de questões de transferência que não condizem com a nossa realidade. Então, eu acho que esse é que é o problema. E aí, por que a gente tem vários números? Por uma razão simples, nós não temos um mercado rodando aqui no Brasil ainda. Então, tudo que se colocar são levantamentos, são estimativas, são pontos que a gente ainda precisa considerar. Agora, eu chamo a atenção do telespectador, da telespectadora também, para um estudo que foi divulgado pela LCA Consultores, uma consultoria muito conhecida aqui, a convite de uma das entidades representativas do setor, que mostra, inclusive, que o nível médio de endividamento do brasileiro ele é estável para queda, são dados que estão lá no estudo, e que, segundo esse levantamento, o gasto médio do brasileiro com apostas em relação ao orçamento familiar, ele varia de 0,2% a 0,5%. É algo ínfimo ainda. Então, do ponto de vista macroeconômico, essa celeuma toda que está sendo colocada ainda não se justifica. Ainda não se justifica. Eu trabalho com dados e eu não estou vendo dados que revelem uma base para toda essa celeuma que está sendo colocada do ponto de vista econômico, professor. Fabiano, se me permite... Claro, vamos lá. Assim, eu não vou entrar aqui, né, nessa área do estudo, seja dessa consultoria do Banco Central. Eu vou falar agora aqui de dados muito importantes, porque por exemplo, do nosso ambulatório. Eu não estou tirando isso, sei lá, do gibi da Mônica, né? Eu estou tirando isso... Veja, não há quem chegue no nosso ambulatório, não há quem chegue que não chegue lá desesperado com as suas dívidas e seu endividamento. Pegando até uma caroninha também, Lívia, que você estava dizendo, bom, não há desculpa para o jogador fazer uma aposta em um site que se agora ele sabe disso. Em teoria, eu também concordo com isso.
Mas o que está esquecendo muito, eu preciso frisar aqui com a minha bandeirinha da saúde, é o quê? Quando esse jogador desenvolve o transtorno, gente, ele não tem o controle. Quem mandar uma proposta de bônus de R$20, jogue aqui, ele não vai se importar se ele não vai ter condições, ele está doente. Ele não tem condições de analisar se aquele site é, não é. Você acha que ele vai pesquisar lá e tal? E nós também não podemos esquecer que o principal contingente aí de pessoas, dos apostadores, são classes C, D e E. Isso afeta todas as classes econômicas, todos os gêneros. Mas, principalmente, a classe C, D e E. Essas pessoas, em teoria também, não costumam ter a informação como uma pessoa, né, que tem aí uma classe que pode ter mais acesso a estudo, a informação e etc. Então, é só a gente ver. Por exemplo, eu vou dar aqui bem rapidinho alguns dados que são importantes para entender esse perda de controle. Saiu em quase todos os meios de comunicação uma servidora pública do Tocantins, que ela cuidava de uma creche. Ela, além de ter perdido todo o dinheiro dela, casa e carro, ela passou a fraudar em nome dos pais das crianças que deixavam as crianças na creche, fraudar em empréstimo em nome dessas pessoas. Ela pegava os dados desses pais. E ela fez uma dívida em empréstimo, tem vários meios de comunicação, tá aí, é só pesquisar, né? Ela fez um empréstimo em mais de 100 mil. Se a gente quiser resumir isso e falar assim, então ela era mau caráter. Gente, ela está doente. Eu não vou entrar aqui, não a conheço para falar o juízo de moral dela. Porque eu estou falando que quando uma pessoa está doente, ela faz absurdos. Perde o senso completamente? Totalmente. É como se ela tivesse ficado hipnotizada, cega. Veja, eu vou contar aqui muito rapidamente também um outro caso. De uma, também, obviamente, paciente lá no nosso ambulatório. O sonho de casar, já arrecadando um monte de dinheiro para festa, aquele dinheiro, né, tal, o que ela fez com aquilo? Quando ela perdeu todos os recursos, já não conseguia mais empréstimo, todo o dinheiro da festa de casamento dela foi embora. Então, nós estamos falando de um transtorno que a pessoa perde o controle. E não vamos esquecer de novo da dopamina. E por que um negócio também é triste? Porque a pessoa, ela, assim como o álcool, eu fico sempre fazendo um paralelo, né? Porque o mesmo mecanismo, o jogador ele precisa cada vez mais apostar. A frequência aumenta, os valores aumentam. Se eles começavam com a aposta de 20 e 30, agora já está no 100, 150. É isso. Então, quando a gente fala da regulamentação e da fiscalização, eu não sou doido de dizer que não sou contra. Não, sou totalmente a favor, mas que se regulamente muito bem. Só que eu vejo vários furos. Se eu tivesse aqui... Porque a saúde também não foi chamada em peso lá e com a frequência lá numa CCJ e etc. Então, vamos pensar assim. Para você, se a gente pudesse aqui falar muito rapidamente... a primeira coisa que tinha que estar nessa regulamentação tinha que ser proibir as propagandas. Não, mas isso não sei o quê, essa palavra proibir e tal, não sei o quê. A gente fez isso com a nicotina e a gente viu num estudo longitudinal o quanto que, não resolveu, né? Mas o quanto que caiu o número também de usuários da nicotina. Ainda assim, ela é a primeira a dependência que tem no mundo.